noite a todos vocês que nos acompanham na nossa live Meu Lar, Meu Carmelo. Hoje tratando aí sobre a educação dos filhos, novamente dando continuidade nessa sequência de formações que nós estamos proporcionando para todos os pais católicos interessados na educação dos seus filhos, e que possamos pedir a graça do céu, auxílio, para que o Senhor possa nos mostrar os caminhos, né? Revelar a nós qual é o caminho que Ele deseja que nossas famílias possam trilhar para a santidade, revelar no nosso coração o que devemos fazer, qual é o caminho que devemos trilhar, que Deus possa nos ajudar através desta canção, abrindo os nossos corações para o que iremos viver nesta noite. Mostra-me os teus caminhos, Senhor, o que queres de mim. Dai-me o que me mandas e mandas o que queiras de mim. Quero entrar em tua casa, em teus átrios descansar, sentir os teus carinhos e repousar o teu olhar no meu olhar. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir e a tua força, para que eu não possa desistir, pois sou teu e tu és meu, só tu és dono de mim. Dá-me tua graça para que eu possa prosseguir e a tua força, para que eu não possa desistir, pois sou teu e tu és meu, só tu és dono de mim. E a ti, ó Mãe querida, Virgem Maria, nós consagramos a ti este momento, esta partilha, esta live, este bate-papo. Consagramos a comunidade católica Sal e Luz, todos os membros, nossa fundadora Brina, sua família. Consagramos também o Instituto Cidade de Deus, que estará aqui conosco, partilhando da sua vivência, nos trazendo ainda mais embasamento, formação para nós e para nossas famílias, para edificar os nossos lares. Consagramos ao teu Imaculado Coração todas as frentes de missão católica que pensam na educação cristã, ação católica e todos os movimentos que se unem neste momento para fazer algo, para mudar aquilo que precisa ser mudado. E que a Senhora, que é a nossa Mãe, possa abençoar todos os nossos passos. Pedimos a tua bênção e a tua graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novamente dando aí as boas-vindas a quem está chegando agora, quem irá acompanhar conosco esse momento, esse bate-papo com o senhor Antônio, o Toninho do Instituto Cidade de Deus, que com tanto carinho, com tanto amor acolheu, o nosso pedido, nos disse o seu sim. E hoje ele irá conversar conosco sobre um tema
que é muito importante para nós pais, né? Qual a situação atual da educação no Brasil? Por que os pais católicos precisam se preocupar e fazer algo em relação à educação dos seus filhos? Então, essa temática é que vai envolver toda a nossa conversa de hoje. Você está convidado aí nos comentários, aí colocando também a sua pergunta, aí compartilhando aí com as pessoas, fazendo seus comentários para que a gente possa ter uma noite edificante, abençoada, junto com esse pessoal tão querido, né, que nós sempre que nós pedimos a ajuda, eles sempre estão sempre dispostos a nos ajudar, que é o pessoal do Instituto Cidade de Deus, todos os professores, em especial na pessoa do senhor Antônio. Deu tudo certo? Ele ainda não está aqui. Você pode ir apresentando um pouco, né? O Instituto comentou algo? Não. Então eu vou pedir para o pessoal do Instituto, na pessoa do professor Ricardo, também de quem está aqui no suporte técnico, né? Para que possam comentar algo aí, com oi, boa noite, porque aí, a partir do momento que vocês fizerem esse comentário na live, um oi, uma boa noite, a gente já consegue convidar para o convidado entrar, tá bom? Nesse bate-papo. Então a gente fica aguardando, enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho, né? E quem que é o Instituto Cidade de Deus, né? Eu tô aqui com uma apresentação do material, né? Alguns filhos dos membros aqui da comunidade também já utilizam, e eles falam assim, né? No quem somos? Quem que é o Instituto? Para você que não conhece, nunca ouviu falar, né? O Instituto Cidade de Deus é formado por um grupo de professores católicos que deseja educar crianças e jovens para a santidade e sabedoria. Ao longo de nossa atividade docente, percebemos que existe um projeto global de destruição das famílias, da inteligência e da verdade, que transforma nossos estudantes em materialistas e ateus, usando a educação para este fim. Por isso, resolvemos nos dedicar exclusivamente à elaboração de um programa educacional tradicional, o qual servirá de base para pais e mestres formarem seus educandos na verdadeira sabedoria. Preparamos um material que abrange as idades de 4 a 14 anos, distribuído em 10 volumes por etapa. Seguimos o padrão curricular brasileiro, contudo, usamos um referencial teórico totalmente fundamentado na Sagrada Escritura, na piedade, na tradição católica, no autêntico magistério, nos escritos dos santos e intelectuais católicos. Tudo isso é o Instituto Cidade de Deus, né? Nós tivemos a graça de visitarmos, né, de conhecermos lá pessoalmente toda essa preparação do material, um pouco dos professores, né, conhecemos o senhor Antônio, nossa comunidade está aí estreitando os laços com toda essa gama de pessoas envolvidas, né, nesse material de educação cristã, porque nós temos uma intenção, nós estamos nos organizando para a nossa escola, que em breve nós teremos mais novidades com a graça de Deus, e pedimos também as orações de vocês, né? Porque assim que demos o nosso sim, nós travamos uma batalha, porque como diz aqui, né? Hoje os estudantes, há um projeto global nas escolas de destruição das famílias, né? Isso é um fato. Então, combater isso é combater diretamente o demônio. Então é uma batalha muito grande, nós pedimos aí a oração de vocês, mas estamos nos preparando, estamos como à frente da batalha. E enquanto a gente vai aguardando a entrada do pessoal do Instituto Cidade de Deus, eu vou fazendo um comentário aqui em relação à nossa primeira reflexão, que será qual que é a situação da educação atual, né? A situação atual da educação no Brasil. A gente sabe que há uma deformação dos professores, né? Então, se a gente for olhar a causa ali, a raiz, está muito também ligada aos cursos de pedagogia, né? Infelizmente, muitos militantes estão envolvidos nessa formação e isso acaba fazendo com que
nós professores, e eu me incluo nessa classe, né? Não é falando mal de, né? Pelo contrário, é uma má formação que nós temos, né? Há essa falha, essa lacuna, porque nossas bases, nossos princípios ali na pedagogia são pedagogos que também não têm princípio, né? Então, se a gente for olhar Paulo Freire, Vallon, Piaget, Vygotsky, todos esses, a gente vê que eles não tinham ali um objetivo, um fim último, como nós temos na educação cristã. Então, a gente precisa rever tudo isso. Então, infelizmente, nós acabamos repassando sem perceber algo errado, né? Então, por que a gente olha para a educação das crianças, seja escola particular, pública, estadual, municipal, qualquer uma? A gente vê e identifica que há uma lacuna. Até mesmo nos índices do nível Brasil, né? Então, a qualidade de ensino é ruim. Por que isso acontece, né? Qual é a causa? Qual é a raiz? O que está acontecendo com a educação? Onde foi que a gente errou? Ou o que a gente está errando? Tudo isso a gente vai ter ajuda do pessoal do Instituto também nessa reflexão, e a gente já vai dando essa introduçãozinha. Olá, assim, eles já estão quase entrando, né? Só estão configurando. Mas é importante, eu acho, que as pessoas entenderem, né? Que quando a gente fala desta lacuna, muitas vezes algumas pessoas entendem assim que é só uma lacuna na questão da fé, porque não passa doutrina, não passa aquilo que são os nossos princípios, mas a grande realidade é que hoje nós estamos percebendo, estamos tendo esse despertar, que essa doutrinação que mudou a educação não tem só a ver com a nossa fé, né? É lógico que para a nossa fé como princípio fundamental para nós que somos cristãos interfere muito, porque nós queremos que nossos filhos cresçam nas virtudes. No entanto, há uma defasagem no aprendizado mesmo, né? Na educação, né? Porque nas políticas públicas há 3 pilares, né? Isso que a Brina falava. Então, quais são esses pilares? São os professores, é a formação dos professores, é o material, né? Então, esse material didático e a grade curricular, que é a base, né? A base curricular que a gente utiliza. Então, se esses 3 pilares estão defasados, são os professores, é o material, é a grade curricular, então a gente está realmente muito aquém, né? Então, tem estudos que dizem que hoje 89% dos jovens que saem do ensino médio, né, que concluem o ensino médio, eles saem analfabetos funcionais. O que é isso? É um jovem que não sabe, não tem condições de interpretar o texto, por exemplo, né? Então, eles ali leem, mas não tem muita dificuldade de compreender o significado das coisas. Isso é um dado muito grave. 89% é muita coisa, né, dos nossos estudantes. E por que tudo isso está acontecendo, né? Nós aqui, a Brina, eu temos filhos matriculados em escolas, né? Então a gente se preocupa, assim. E muitas vezes algumas pessoas pensam assim, então eu tenho meu filho numa escola particular, eu tenho meu filho numa escola católica, então não vai ter nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, porque a base é única. Então o seu filho ele está recebendo, sim, esse tipo de doutrinação que a gente está conversando aqui. Então isso é, sim, muito preocupante para todos os cenários, sejam eles particulares, estaduais ou municipais. E a gente, enquanto família, precisa ter esse olhar de desconstruir aquilo que é colocado na escola, né? Então ele chega da escola com essa base, né, que não é boa muitas vezes, e o que a gente tem que fazer em casa, o que é o nosso papel de família, qual que é o nosso papel para que a gente possa desconstruir tudo isso e dessa forma ajudarmos os nossos filhos nessa formação, né? O que é a educação? É dar forma ao ser humano, é formar um tipo de homem. Que tipo de homem que eu quero formar? Né? Nós falamos muito de educar para o fim último. Qual que é o fim último? Né? É a eternidade, é Deus. Né? Então o fim último é o céu, nós precisamos educá-los para isso. Então nós precisamos aí nos atentar, né? Refletir bastante, mudar algumas práticas, e eu penso que nós enquanto famílias, nós precisamos também pegar isso como nosso, sabe? Se apropriar da educação dos nossos filhos, porque muitas vezes a gente delega, né? A gente terceiriza. Não, mas eu estou pagando uma boa escola,
né? Ali tem índices bons de Enem, então é qualidade de ensino, mas será mesmo, né? Então nós precisamos, nós enquanto católicos, tomar rédea das coisas, né? Tomar rédea da nossa casa, do nosso filho e como nosso, é nosso papel, é como a Sandra falava na semana passada. Ela Sim. falava até de escolas católicas, né? Falando Sim. assim, muito católico não vê a hora de ter escola católica para poder fazer isso aqui, ó, despachar, tirar a responsabilidade, né? Dos pais, tirar a responsabilidade, não é esse o intuito, né? O intuito é que a gente realmente, enquanto escola católica, agregue, né? Ajude na formação, mas o papel é de cada um de nós. O senhor Antônio já está? Está sendo adicionado já coloquei, está rodando aqui o conteúdo. Então tá bom. Isso, ele entrou. Boa noite, senhor Antônio. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, boa noite. Estamos aqui aflitos porque a coisa não estava funcionando aqui. Você está me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo muito bem. O senhor também está me ouvindo bem? Está ótimo. Que bom. Graças a Deus, estamos bem. O pessoal nos acompanhando, se puder ver a questão do eco, do som, se está bom. Semana passada nós tivemos uns probleminhas técnicos, que a voz do convidado, ela ficava duplicada, né? Ficava com eco. Então, nos avisem se está tudo bem aí, para que a gente possa fazer os ajustes adequados, para que a gente tenha uma boa live aí ao longo dessa 1 horinha que nós iremos conversar. Tá bom? Então, vamos lá. Senhor Antônio, primeiramente, muito obrigada pelo sim, né? Em nome aí também do professor Ricardo, que sempre conversa comigo diretamente. Muito obrigada por estarem conosco nessa live. É muito importante para nós, muito especial termos o Instituto Cidade de Deus, né, como parceiros. Então, nós agradecemos demais. Nosso coração está muito aqui, está transbordando de alegria com essa parceria. Muito obrigada, viu, pelo sim. Eu que agradeço a todos, né, e que estão acompanhando, a vocês, principalmente a você, que nos dão essa oportunidade, né? A nosso desejo agora, que recebemos essa graça de Nossa Senhora, de Deus, né, pelas mãos de Maria, é partilhá-la o máximo possível. Então, é uma alegria muito grande para a gente ter essa oportunidade. Que bom. Eu estava falando aqui, enquanto nós não conseguíamos a transmissão, eu falei um pouquinho, apresentei um pouquinho o Instituto, mas gostaria que nas palavras aí do fundador, o senhor pudesse também apresentar quem é o Instituto Cidade de Deus, para quem não conhece, né? Estamos aqui de Campinas, muitas pessoas não conhecem ainda, mas a gente quer conhecer um pouquinho mais. Quem é o Instituto Cidade de Deus? O Instituto Cidade de Deus, ele é fruto de um itinerário, né? De um caminho que a gente foi fazendo dentro de um anseio, de um desejo de desenvolver um apostolado, de prestar um serviço, né, ao Evangelho, à graça, né, que nós fomos recebendo. Nós começamos em 98 um projeto de escola. Preparamos os professores durante 3 anos. Em 2001, nós lançamos uma escola Católica Querigma. Em 2000, essa escola fez um itinerário, né? Em 2013, eu, que era fundador dessa comunidade católica Querigma, né? Eu fiz uma renúncia à minha função, né? Tem uma outra pessoa lá hoje que é responsável pela comunidade. Em 2013, nosso diretor, então, que esteve à frente da escola todo esse tempo, pediu um afastamento, pediu demissão, e eu coloquei uma outra diretora que me chamou para ver como funcionava a escola. Eu tive uma decepção tão grande que falei assim, o justo seria devolver o dinheiro de todo mundo. Né? O justo seria isso. Mas não é possível. Então, vamos fazer com que a nossa escola seja católica. Aí eu percebi que ela era uma escola relativista, e que ela não dava nem educação católica, nem educação nenhuma. Né? E aí a gente
diante desse quadro, eu fiz uma proposta ao pessoal que a gente buscasse, então, na igreja, na história da educação desenvolvida pela igreja, os grandes educadores católicos, e estudássemos. E estudássemos o conteúdo da educação católica com base na doutrina da Igreja Católica. Quando eu falo Igreja Católica, entende a igreja de todos os tempos. Né? A igreja, a gente costuma pegar tudo antes do concílio, porque do concílio para frente a coisa ficou meio afumaciada, como disse o Papa. Né? Então a gente pegou a história aí desta realidade e foi estudar. A gente ficou muito surpreso. Como a educação assim, na igreja funciona. Como, com base na doutrina da igreja, a gente aplicou isso na escola e a escola assim, teve uma mudança absurda de tudo, de todas as coisas. Né? E essas mudanças elas foram sendo gradativas, porque a gente foi estudando mais especificamente esta realidade e aplicando. Como a gente já era prático, não era teórico, a gente já tinha um projeto, a gente investiu muito nesse projeto, é isso que vocês têm que entender. Nós estudamos todas as possibilidades de educação que foram veiculadas ao longo desses anos. Então, a gente sabe que essas coisas não funcionam mesmo, elas não dão certo. E o problema das teorias ideológicas é que sempre você tem que fazer uma outra para justificar porque aquela outra não deu certo e tentar aplicá-la. Bom, então, a nossa história é essa. Nós conseguimos tornar uma escola católica, concretamente católica, com um ensino que funcionava. Nós tiramos o livro didático da escola, todo o material, e começamos a dar a aula com o conhecimento de cada professor. Este foi o nosso grande problema. Nós não tínhamos um material católico. Como nós detectamos que esse foi o grande problema, e nós, ao final de 2017, nós saímos da escola por uma questão de estar muito dividida, né? Metade da escola era modernista e queria avançar nas coisas que não funcionavam, queria fincar a pé nessas coisas, e nós queríamos fazer aquilo que nós tínhamos visto que tinha dado certo. Pela autoridade que a gente tinha, que eu tinha no caso, eu poderia ficar na escola e dispensar todo o resto. Até pensei isso. Né? Eu falei, uma empresa, nada que é dividido funciona. Então, eu falei, eu vou dispensar essa metade de professores que são contra e vou ficar com essa metade de professores que estão implantando o projeto que funciona. Bom, a gente resolveu, pela própria história, como foi meu cunhado que teve a ideia da escola e desenvolveu, e aí ele deixar com ele, você retoma tudo, fica com a escola, e nós resolvemos sair. Essa saída nossa foi uma saída de uma vida já de comunidade, de vida, né? Então, todos os professores do Instituto, eles viviam uma vida meio que de religioso. Embora tivesse família, vocês sabem, porque acho que vocês têm uma experiência de comunidade, vocês sabem como é que é. Sim. Eles tinham essa realidade de, por exemplo, 5 horas de trabalho, mais ou menos 5 horas de estudo, né? A gente tentava fazer o dia nosso e mais ou menos, pelo menos 2h30 de oração. Pelo menos 2h30 de oração. E como o tema do nosso programa, né, senhor Antônio? Como o tema que meu lar, meu Carmelo, o Carmelo de vocês, dos senhores, né? Sim. Ora et labora, né? Então, a gente fez essa opção de sair e deixar tudo. Porque ou a gente dispensava todo mundo, ou a gente saía. Eu fiz a opção de sair.
mas os jovens da comunidade de vida saíram no mesmo dia junto. Eu fiquei muito surpreendido pela atitude deles, né? Porque eu já esperava que isso fosse acontecer, pelo andamento das coisas. A gente que está à frente, a gente sabe para onde está indo. Né? Ou eu mandava a pessoa embora, ou eu ia embora, isso eu já sabia. Depois que eu resolvi ir embora, aí eles saíram juntos. O que aconteceu? Nós saímos, de repente nós estávamos lá em 16 pessoas, 16 professores, né? Que tinham saído, e que faziam 4 anos que a gente tentava escrever material, mas a gente não conseguia por causa do racha, a gente não tinha o princípio não era aceito, a gente ia por o princípio da Divinos Magias, eles não aceitavam, a gente ia por... Então, o que aconteceu? Nós saímos e falamos assim, bom, vamos fazer o seguinte, eu fiz a seguinte proposta, já que nós saímos, se a gente arrumar quem nos dê arroz e feijão, a gente vai comer arroz e feijão e vai escrever um material católico. E a gente começou a escrever esse material em janeiro. Nós saímos em dezembro. Em janeiro começamos a escrever. E foi uma coisa tão assim impressionante, porque nós já tínhamos feito uma outra escola em Santa Bárbara, nesse itinerário, em 2016. Nesta escola, nós aplicamos sem racha, sem divisão, o que nós acreditávamos, porque na escola que ficou, que nós deixamos, não teve jeito de fazer, porque os professores não eram unânimes, mas nessa a gente aplicou. E o resultado foi tão surpreendente, tão positivo, tão bom, que nós temos gente acompanhando a gente até hoje. Nós temos, acho que, temos gente que entrou em ordem religiosa. Aquela escola, em um ano, ela deu tanto fruto, que é uma coisa que a gente não vê mais. Né? Bom, aí o que aconteceu? A gente fechou essa ideia de fazer o material. E aí começamos a fazer. E conseguimos aí, até agora, nós estamos já concluindo o 2º ano do ensino médio. Começamos dos 3 anos e vamos até o ensino médio fazendo o material. Então, o itinerário nosso foi esse. A gente vem de uma mudança de itinerário. A gente saiu de uma escola que tinha se tornado católica, segundo um bispo aqui do Brasil, bem conceituado, a única católica que ele conheceu. Não tem nem na América Latina, ele falou, uma escola como a de vocês. Mas a gente entendeu que nós tínhamos um projeto ambicioso de fazer 1000 escolas, e entendi que perderíamos as 2 que tínhamos e que depois ficaríamos na mão de Deus. Então, estamos aí tendo a alegria de contactar muita gente que está percebendo o que está acontecendo. Né? E entendo que é uma graça que Deus dá. Né? Tem toda a parte humana, intelectiva, o esforço, tal, mas é uma graça. Na minha maneira de ver, para a gente foi uma graça a gente perceber tudo que percebemos. E aí eu estou à disposição de vocês para ajudar no que for possível. E é uma graça pelas mãos de Nossa Senhora, né? Que eu acho tão bonito. Quando eu fui conhecer o material, ela fala assim que as famílias que vão adotar o material é Nossa Senhora quem revela, né? Ela quem escolhe, né? Escolhido por ela a dedo as famílias que irão adotar o material. E aquilo, né, preencheu tanto o meu coração, porque eu já tinha esse desejo, e quando eu vi aquela fala, né, como escravo de Nossa Senhora, falei, é para minha família, né, e muitos aqui de nós também. Então, são ali os filhos de Maria também, né, que são os escolhidos para utilizar esse material. Porque senão também, como o senhor diz, né, se não for católico, torce o nariz, não é isso mesmo? A gente percebeu isso com muita clareza e é muito interessante. Ontem eu fui visitado por uma família de São Paulo que usa o material e ela disse assim, não, a gente vinha rezando há um tempo para que Nossa Senhora nos desse algo.
Então, a gente percebe que antes da gente sair da escola, tinha muita gente rezando para que isso acontecesse. E depois a gente entendeu que foi um processo da graça, da atuação de Nossa Senhora. E um processo tão eficaz, né? Porque a gente mexe ali, igual o senhor comentava, né? Tinha ali pretensão de abrir mais de 1.000 escolas e hoje tem material didático, né? Então, quanto o material ele é amplo e consegue atender até mais do que 1.000 escolas, né? Porque atende tantas famílias, tantos educandos. Então, é uma graça muito grande mesmo. E a gente agradece, né, todo o esforço de vocês, porque nós bebemos dessa fonte, que é muito boa. E começando agora a nossa primeira reflexão, eu gostaria de perguntar para o senhor qual que é a situação atual da educação no Brasil? Como estamos? Qual o nosso cenário? Então, a gente hoje percebe com muita clareza, não precisa assim, fazer um grande esforço, né, para perceber que nós não temos mais educação. Porque uma coisa é você ter uma educação ruim, educação no sentido que a senhora colocava, com aquele objetivo, que é próprio da educação, como fim da educação, nós não temos mais, né? Aquela construção da pessoa, da fé, da identidade, né? De você, do fim último, né? Que é a vida eterna, que é Deus, né? A educação, como ela foi pensada por Deus e desenvolvida dentro da própria igreja, ela não existe mais. E ela não existe mais no aspecto que da decadência dela, que foi se tornar apenas um instrumento de construção de cidadão. Ela decaiu daquele fim último elevado, que era da igreja, principalmente com a Revolução Protestante, né? A educação caiu. Ela foi fazendo aquilo que a gente chama do voo da galinha, né? Que sai lá de cima e depois aterrissa, né? Então, nessa segunda queda, nós não temos mais a formação do cidadão, da ética, da moral da pessoa. Aí nós partimos para a formação no sentido da profissão, né? Formar o profissional. Mas agora, você tem um profissional, você falava aí, eu ouvi um pedacinho no final, um profissional semi-analfabeto, ele não consegue somar 2 mais 2. O que disfarça isso, muito bem disfarça, é a tecnologia. A tecnologia nos engana. Parece que as pessoas sabem as coisas, mas é o tempo todo internet. E isso é uma coisa pensada, de propósito. Porque se você joga o ser humano nas redes sociais, nas mídias, você desumaniza ele. Você desumaniza e você ainda faz com que ele não perceba o caos que ele que ele está, que ele não sabe português, que ele não sabe matemática, que ele não sabe o que é verdade, que ele não sabe o que é mentira, que ele não sabe o que é bom, que ele não sabe o que é ruim, que ele não sabe... Ele não tem o básico, os princípios básicos de nada, né? Ele não sabe determinar, por exemplo, aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto, aquilo que não é correto. Por exemplo, ele não sabe mais se ele tem uma identidade sexual, se ele é uma pessoa humana. Ele não sabe mais, por exemplo, se existe uma ordem na criação, por exemplo, em que lugar o homem está na criação, não sabe mais. Então, quer dizer, tudo foi sendo tirado. É isso que a gente tem que entender. Porque existe um princípio matemático, a senhora professora, acho que tem muita gente aí que é professora, entende, que você não dar algo, quando se trata de educação, não existe esse termo passivo. Não dei, eu tirei. Deixar de dar é tirar. Então, eu tiro todos os requisitos e as condições que a pessoa teria direito como ser humano. Ele teria direito a toda essa formação, essa informação. Então, a gente percebe. O que eu posso dizer hoje é o seguinte: nós não temos em nenhuma escola um princípio aplicado de educação que funcione.
Vou explicar para a senhora e concluir. Por exemplo, toda educação hoje, toda educação que a gente conhece, que a gente tem acesso, que a gente pega do Brasil e de fora do Brasil, ela é feita pelo método que a gente chama de adestrativo, treinamento. Você treina, a pessoa estuda, treina, ela observa e ela repete. Deu para entender? Observa e repete. Maquiavel é o pedagogo, né? Isso fica muito nítido numa sala de 4 anos, que é cheia de figura, né? Você vai numa escola com a sala de 4 anos, é cheia de figura. A primeira coisa que eu fiz na escola foi tirar tudo isso da escola, né? Mas por quê? Porque a pessoa tem que observar e aprender. Ela não consegue conceber as coisas, ela tem que ver, né? Então, e aí o método adestrativo, ele faz com que a pessoa adquira um conhecimento, ela tem acesso a esse conhecimento, ela adquire esse conhecimento sem saber a origem, a finalidade e sem saber como ele foi constituído. Quando você tem um conhecimento que você não sabe como ele foi constituído, você não tem a formação sobre aquilo, você só tem aquela informação. É o estudo. E aí você vai reproduzindo o tempo todo, né? É uma reprodução apenas, né? Não é uma construção. Sim. E não a defasagem não aparece, porque como são informações, elas estão como é que chama aí? Nas nuvens da vida, aí, nos computadores. Porque a informação está lá. Mas você não tem informação porque a pessoa não entende o itinerário feito para que aquela ideia fosse concebida e desenvolvida. Então, não aprende. Por exemplo, uma pessoa que aprende matemática por treinamento, ela tem todas as informações e sabe aplicar aquilo. Mas ela não sabe como foi desenvolvido, a necessidade e a utilidade daquilo. E uma pergunta muito simples, ela desmascara toda essa situação. Por que eu estou aprendendo isso? Você já deve ter ouvido da escola. Mas por que eu estou aprendendo isso? Lógico, isso aí seria o princípio. Você teria que ter dado isso antes de dar a matéria. Antes de você dar aquela matéria, você teria que dizer para a pessoa por que ela vai aprender. Por que o cara desenvolveu aquilo? Qual era a finalidade? Qual era o objetivo dele com aquele conteúdo? Para que a pessoa... Porque em educação, você não ensina a pessoa. A educação, ela vem de dentro da pessoa. Então, você tem que fazer com que a pessoa faça aquele itinerário que foi feito para se chegar àquela ideia. Para que ela também seja conhecedora daquilo. Então, que ela não seja apenas retentora daquelas informações, né? Que ela tenha essas informações. Deu para entender? Então, eu entendo que nós estamos, assim, sem opção de escola e de ensino. Se você não quer que o seu filho, que as pessoas que são de responsabilidade sua, se você não quer salvá-los dessa realidade, então você pode deixar eles imersos nessa realidade. Mas é 100% de certeza de que a alma vai ser perdida. Não tem nenhuma alusão em nenhuma escola à salvação da alma. E as coisas não acontecem do nada. Você tem que ter objetivo, você tem que plantar algo para colher algo. Então, eu penso isso, que hoje a educação é lamentável. E pensando nisso de salvar a alma, né? A gente fica ainda mais preocupado porque na mais tenra idade vem se tornando a escolarização obrigatória, né? Hoje, aos 4 anos, né? E isso vem, né, a cada vez que passa, era 7, aí vai diminuindo, até que... Por que o Estado tem tanto interesse, né, em manter essa criança neste cenário que o senhor está trazendo para nós, o mais cedo possível, para deformá-las mais? Então, vê bem, você tem que entender uma coisa quando você pega uma criança. O Estado, ele tinha como objetivo a destruição, a desconstrução de toda a realidade moral, psíquica, social da criança.
É uma desconstrução. Eles queriam transformar a criança num capital humano. É que essa palavra é um pouco nova para nós, mas ela está há muito tempo em voga já. Percebe? É um capital humano. Então, o capital, ele não tem identidade, ele não tem pensamento próprio, ele não tem ideia própria, ele não tem vida. Ele apenas, ele vegeta em torno. Entendeu? Então, bom, quando a escola tem esse objetivo, ela vai fazendo as mudanças necessárias para atingir. E a percepção que se teve é que, e nós sabemos disso, que a idade da razão de uma criança é por volta dos 7 anos. Vamos pegar lá 6,5 a 7,5. Bom, o que acontece? Você põe os militantes políticos, não temos militantes ideológicos na escola, não temos mais professor. Né? Desculpa aí os professores, mas é uma militância em torno de ideologia. Aí você coloca a criança na escola com 7 anos. Com 7 anos, o pai e a mãe já ensinou alguma base de reflexão. O pai e a mãe já deu noções de certo e errado, de bom e de ruim, de verdade e de mentira, já deu noções de vocação, né? Infelizmente, a gente não pede mais para as crianças serem religiosos, serem sacerdotes, né? Esse é o grande mal que talvez as pessoas estejam pensando que o grande mal está em você ter uma educação ideológica. Não. O grande mal é que você não tem mais o bem que contrapõe. É isso que as pessoas têm que perceber. O bem viria dessas famílias católicas. O mundo ficaria iluminado por essas famílias católicas. O mundo ficaria salgado com sabor por essas famílias católicas, por essas crianças católicas vocacionadas a matrimônio e vida religiosa. E isso você consegue ainda colocar, incutir na cabeça de uma criança até 7 anos. Depois a escola vai desconstruir, vai tirar. Mas não consegue o êxito que se esperava. O êxito de uma escola, pegando uma criança aos 7 anos, na desconstrução de tudo que ela aprendeu, não chega a 50%. Deu para você entender? Quer dizer, o êxito da desgraça, da destruição, ele não chega a 50%. Muitas crianças se salvariam por causa da educação que teve em casa. Então, era urgente que você baixasse a idade. Porque aí você pega a criança que não está na idade da razão e apresenta para ela realidades que só poderiam ser observadas por uma pessoa que tivesse uso da razão. Quando você faz isso, quando você queima as etapas, é a mesma coisa que uma mãe chegar num filho, numa filha, com 12 anos, 13 anos, na nossa sociedade, na sociedade judaica isso era comum, no contexto lá, mas na nossa sociedade, e falar, não, filho, pode ir viver a sua vida. Quer dizer, você tirou dele a possibilidade de gozar do conforto, da proteção do lar e de todas as orientações, e principalmente da proteção, né, que o lar oferece, para que ele pudesse se preparar para daqui a alguns anos dar esse passo. Então, quando você pega uma criança e para ser 100% impossível você evangelizar uma criança, 100% impossível você dar a ela a verdade, tem que ser com 2 anos. Qual é o próximo projeto? Reduzir ainda mais, né? Você viu? Não, Sim. o projeto que está sendo veiculando aí é 2 anos. Porque aí é 100%. Ó, entenda o seguinte, você não tem como falar de fé e de evangelização para uma criança que entrou na escola com 4 anos. Não tem mais. Ela não tem mais uma base. Seria uma realidade muito mais de uma graça muito operante, né? De uma graça dada por Deus. Então, você entendeu por que se tira, se põe a criança antes da escola? Por quê? Sim. Porque para que eu possa atingir os objetivos de uma realidade que a gente precisaria aí de muito estudo para entender, que é
a construção de uma sociedade de rede, sem nenhuma estrutura de hordas, né? Sem nenhuma estrutura de instituição e de autoridade. Deu para vocês entenderem? O objetivo é uma sociedade sem nenhum... Aí você põe lá, por exemplo, vou dar um exemplo, a pandemia nos ajudou muito. Você tem uma sociedade de rede. A sua empresa lá, vocês não sei se vocês fizeram contato com isso, mas tem empresa que fez assim, ó. O cara, ele não pode receber ninguém na casa dele. Se ele desligar o computador, ele é mandado embora. E se ele receber alguém, ele é mandado embora. Empresas enormes fazem isso. E ninguém nem fica sabendo. Vocês entenderam? Isso se chama sociedade de rede. A pessoa está confinada dentro de casa. Tem uma pessoa aqui assustadíssima, foi visitar a irmã teve que fazer desligar as coisas, ligar num outro lugar, ir num outro lugar para poder conversar um pouquinho e mandar a pessoa embora para não perder o emprego. Então, na verdade, a gente participa de um processo que chama desinformação. Nenhuma mídia está interessada em mostrar o que de fato está acontecendo. Eles estão interessados em mostrar para a gente as realidades que nos assustam e nos intimidam. Se houver notícias sobre educação, principalmente sobre educação domiciliar, todas as notícias assustando, intimidando. E tratando sempre a pessoa que reage ao projeto como criminosa. Mas isso tem uma razão de ser. Mas não dá para falar aqui hoje. Sim. E a máscara que se coloca, né, nessa educação de 4 anos é que, não, a criança precisa se socializar, né? Essa é a palavra utilizada. E o professor Felipe Neri, ele fala muito, né, que esse socializar na educação infantil, ele é voltado muito para o socialismo, não de socializar para se relacionar, são coisas diferentes, né? E aí isso é que acaba atraindo muitas famílias, né? Nesse intuito de, não, a criança tem que ir nessa fase, ela precisa, o quanto antes, né, estar escolarizada para poder se socializar. Né? Então, tem esse conceito errado, né, da socialização, que ela não só acontece nesse ambiente. Né? Se a gente conhecesse a doutrina, eu não sou conhecedor da doutrina, mas eu escuto bem aquilo que se fala perto de mim. Por exemplo, na doutrina da Igreja Católica, no casamento, no sacramento do matrimônio, você recebe 2 incumbências. A de receber os filhos e educá-los. Alguém lembra dessa segunda parte? Então, nós não encontraremos os nossos filhos no céu se nós, por acaso, chegarmos. Por quê? Porque nós precisamos educar. Educar é uma obrigação, não é uma escolha. E quando você terceiriza a educação de uma pessoa, você comete um relacionamento, um relacionamento de adultério, de traição. Você traiu, tirou dela aquilo que ela tinha como direito. Aquilo que ela tinha como direito sagrado, inato. Ela tem isso como direito. Aí, mas existe uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Para poder destruir as crianças, que é o grande objetivo que nós colocamos, eu preciso de toda uma estratégia social. Por isso que a palavra socialismo aparece, é uma estratégia social. Por exemplo, eu preciso criar uma realidade social de consumo e de nível de vida que a mãe tenha que trabalhar também. Então, aí você fala assim para mim assim, mas e o pai? Ele é o cara que provém, que sustenta a casa. Só que o salário dele é rachado e distribuído, ele não tem condições de sustentar a casa. Então, a mãe tem que sair. E aí, uma mãe desconstruída na sua identidade, na sua vocação, imediatamente ela aceita que o filho dela seja educado por outra pessoa. Imediatamente. Ainda mais se ela assiste TV, essas coisas, que são, assim, desconstroem todos os princípios, todas as ideias. Né?
Então, o que acontece? Aí você apresenta para a mãe a possibilidade do filho dela ser, ficar o dia inteiro numa escola. E aí ela fala, nossa, olha, agora sim que é isso que é vida. Não aquele tempo que a mãe tinha que ficar aquele monte de criança, agora a gente pode controlar, agora tem até não, os padres dizem que você pode ter quantos filhos você quiser, a doutrina já não é mais a doutrina católica, entendeu? Então, você cria uma realidade de vida que faz com que a proposta maléfica ela seja não só aceita, como desejada. É isso que a gente tem que entender. Então, as pessoas pegam as crianças, entregam aí nessas escolas. Aqui em São Carlos, se vocês quiserem saber, aqui muitas dessas cuidadoras, sei lá como o pessoal chama, já estão orientadas para levar as crianças para o banheiro para fazer experiências sexuais, homoafetivas. Muitas já fazem, os pais nunca vão ficar sabendo. Faz parte daquele programa o que não se conta para os pais. Os pais agora estão assustados, sabe por quê? Porque eles estão vendo as aulas que os filhos deles estão tendo. A hora que eles pegam as aulas, aquelas aulas online, o pessoal vem desesperado. Nossa, mas a professora fala cada coisa, ela não sabe nada, ela não ensina nada, meu filho não aprende nada. Sim, para que você tenha no futuro uma pessoa que possa ser capital humano e não ser humano, você precisa emborrecendo o máximo possível, para que ele aprenda a acessar as mídias. Deu para você entender? É diferente de refletir as ideias. Que nem, o que mais me atrapalha? Vou só falar uma coisa para vocês. Ó. Eu trabalho em serviço pesado. Eu escolhi, enquanto o pessoal escreve, eu faço, construo a casa, faço garagem, faço as coisas, trabalho em serviço pesado. O que mais me irrita são as mídias. Né? Eu desligo, deixo do lado. Por quê? Porque elas me atrapalham de refletir, de pensar. Olha, eu fico o tempo todo pensando. E parece que é pouco. Tem gente que fica o tempo todo no celular e não pensa nada, não reflete nada. Uma pessoa que não reflete, ela se distancia absurdamente de Deus. Porque o que nos aproxima de Deus, ao contrário do que a gente pensa, não é a oração, é a reflexão, é o pensamento. A oração, ela direciona corretamente para Deus o pensamento. Então, sem a oração, nós não conseguimos refletir sobre a vontade de Deus, sobre os mandamentos de Deus, sobre o desejo de Deus de nos amar. Então, a oração, ela seria a realidade que nos coloca em contato com Deus. Mas a reflexão, o pensamento, é que nos faz conhecer e amar a Deus. Uma pessoa que não reflete, não ama e não conhece a Deus, ela é pura emoção. Pura emoção. Ela chora, ela reza, ela fica... Mas ela nem tem noção de o que Deus pensa, porque ela não sabe doutrina, ela não sabe nada. Então, se nós conseguirmos fazer... Vocês já viram o que a BNCC está fazendo? Ela está trabalhando única e exclusivamente em cima da emoção da criança. Tudo é emocional. Por quê? Porque quando você trabalha em cima da emoção, ela se opõe à razão. Quando você desenvolve o emocional da pessoa, você pode ver, todas as pessoas que fazem uma coisa errada, muito grave, você vai conversar com ela com calma, ela fala, que eu não pensei na hora. Agora você imagina como vai ser a vida dessas pessoas que não pensam nunca. Mas elas sentem tudo. Está sempre sentindo tudo. Né? Então, não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso.
E para nós seguirmos aí para concluir, né, nosso diálogo, então nós vimos que nós somos os primeiros verdadeiros e grandes educadores, né, que são os pais, e ficamos delegando isso, né? E aí fica um questionamento, né? O que fazer em relação à educação dos filhos diante desse cenário preocupante? O que nós, pais católicos, né, que hoje estamos aqui refletindo, parando e pensando, poxa, percebi que de fato, né, tá difícil, né? O que eu posso fazer? Qual que é o caminho? Tem luz no fim do túnel, né? O que a gente pode fazer para desconstruir um pouco esse ensino regular ruim que eles estão tendo, que está sendo oferecido aos nossos filhos? Existe uma luz no fim do túnel? O senhor consegue nos dar aí pistas, né, sinais de como que a gente pode agir a partir dessa reflexão que nós fizemos do cenário da educação no Brasil, dessa decadência? Olha, eu vou tentar ser bem objetivo na resposta, porque eu não consigo ser teórico, tá? Eu sou prático, eu gosto de resolver as coisas de maneira bem prática. Por exemplo, nós não temos uma outra opção, se não for uma educação 100% católica. Não existe uma outra possibilidade. Nós, quando fizemos o material do Instituto, nós optamos por fazer um material 100% católico. E nós viemos de uma escola que era 100% católica. Não é porque a gente não não saiu da escola para criar o material. Nós saímos da escola para escrever a nossa experiência, para escrever o que fizemos. Por isso, professores que ficaram na parte da escrita, desses 16, 6 foram tentar a vida religiosa, para vocês entenderem. E desses, com a gente ficaram 12. 12 ficaram na parte, 2 ficaram na parte administrativa, 10 ficaram escrevendo material. Esse pessoal que foi escrever material, acabei perdendo o meu raciocínio, mas eu volto. A gente, se você puder me ajudar aí, é bom. Que nós estávamos falando sobre como resgatarmos isso, né? Pensando nessa decadência, Sim, o que a gente pode fazer? Então, aí dentro desta realidade da gente estar escrevendo o material, a gente percebeu o seguinte, que todas as pessoas vinham na gente para propor aquilo que vocês já sabem. Olha, tem muita figura de santo. Vai ser difícil vocês venderem isso daí para as escolas. Ah, mas tem muitas... só tem coisa de antigamente, que funcionava. Aí o cara falava assim, a gente sabe que as de hoje não funcionam, vocês têm que misturar um pouco. Entendeu? Então, aí as pessoas foram nos propondo que a gente fizesse algumas... colocasse dentro do material alguns ajustes, algumas alterações, que a gente chama de adulterações, né? E para que ele tivesse um perfil mais aceitável, que as pessoas não se assustassem. Bom, o que eu quero dizer para você com isso? Que eu vejo com muita esperança hoje as iniciativas como essa que vocês estão fazendo, são muitas no Brasil. Eu atendo muito, praticamente toda semana atendo 2, 3. Uma resposta a esta realidade. O que a gente não pode se prender? A gente não pode se preocupar em fazer uma coisa mais ou menos. Nós não podemos... o que vocês têm que entender, e isso é muito importante, você não pode detectar um câncer em fase terminal e querer tratar com aspirina. Um remédio para dor. Você tem que, já que é um câncer em fase terminal, você tem que pegar aquilo que é mais contundente, aquilo que é a essência. E a Divinis Iris Magis diz que só existe educação se for católica. Não existe educação sem ser católica.
Por isso que o mundo perdeu a educação. Foi perdendo o rumo da educação, porque ele foi se descatolicizando. Deus foi sendo afastado da vida, da educação, gradativamente. Aquele primeiro passo que eu dei, a educação se tornou, eu falei, né? Ela se tornou para construir o cidadão, depois foi em vista do trabalhador, e agora, então, agora Deus é proibido. É proibido ser católico. O grande problema nosso, que as pessoas têm que entender, é o seguinte, ó. Não tem como você pôr uma criança numa escola. Por quê? Porque a fé católica, que seria a única que se opõe, ilumina e corresponde a essa necessidade, está proibida. Você não pode, numa escola do governo, numa escola pública, numa escola grande, pôr material exclusivamente católico. Eu diria o seguinte, se eu achasse uma escola que optasse por dar um ensino católico, eu diria que nós temos aí uma luz no fim do túnel. Deu para entender? Por quê? Sim. Porque vê bem, ó, se você pegar o material do Instituto Cidade de Deus, eu, professor, não atrapalhar ele, eu vou ser bem claro, absurdamente você vai ter um resultado em todos os aspectos. Mas não adiantaria você ter esse material se você não conseguisse uma participação dos pais no processo, principalmente no estudo sagrado. O estudo sagrado é muito denso e ele precisa de ser feito na família. Por quê? Porque ele restaura, recompõe, recoloca todas as verdades que foram tiradas. Tudo aquilo que foi tirado, que era direito da pessoa. Por exemplo, nós estamos caminhando para 2.000 alunos no Instituto. Não sei se passou ou não. Nós não temos nenhuma família, nenhum aluno que liga e fala assim, olha, ou que mande uma mensagem desse tipo, olha, o material é bom, é legal, mas ele deixa a desejar na parte acadêmica. Não existe essa colocação. O que eles fazem é dizer assim, olha, eu nunca imaginei que meu filho fosse saber ler e escrever tão rápido. São meses. Eu nunca imaginei que o material fosse tão científico, tão elevado na parte científica. E nós recebemos... Só um complemento, né, dessa prática do uso do material, é que a gente sabe que o currículo, ele tinha na década de 50, ele era muito melhor, né? E hoje em dia ele é bem defasado, o currículo nas escolas. E eu percebo isso nitidamente, assim, a evolução do currículo no material do Instituto, né? Então, eu utilizo ali de material de 6 anos. Então, o conteúdo, o currículo desse material, ele corresponde ao 3º, 4º ano do fundamental, hoje, né, atualmente. Então, até nisso, vocês conseguiram adequar de alguma forma, né, tornar aquilo o mais próximo do ideal ali, né. Então, hoje, o que uma criança aprenderia no Fundamental 2 de matemática, né, a gente vê lá vários relatos de que conteúdos de que eram do fundamental, do primeiro ano, por exemplo, ela já tinha visto. Então, a gente tem essa troca de grade curricular, esse conteúdo ele foi muito misturado, foi muito bagunçado e prejudicou, né? A educação hoje é decadente também por conta disso. E no material eu percebo isso, essa evolução. Então, lá no 6 anos, na alfabetização, já está vendo sílabas complexas, já está vendo ampliação do vocabulário, já está vendo coisas que em outros materiais isso está muito à frente, mas a criança tem potencial e capacidade para dar conta disso agora. Por que não oferecer, né? Então isso é muito legal. Uma coisa importante que a gente tem que entender é assim, ó, que o que a gente oferece no material, eu entendo assim, que nós temos que ter uma visão, a gente tem que refletir e estudar e se informar muito para dar um passo.
mas ele só é consistente se ele for feito com a realidade da fé. Por quê? Porque a razão, ela nos faz escolher, perceber, tal, tal. Mas a hora que a gente percebe todas as realidades de todos os desafios, aí a gente percebe que extrapolou o normal, o comum. Não dá para fazer aquilo, é muito difícil. Então a gente precisaria de uma transcendência, de fazer algo que não seja comum. Isso sempre foi comum na Igreja Católica, na fé católica, nas famílias católicas. Transcender. E hoje, a gente não tem mais essa realidade, então fica difícil da gente entender. Eu penso que se a gente conseguir, que nem nós estamos com uma escola usando esse material. Nós vamos soltar o depoimento de uma professora aí num vídeo que foi muito interessante. Eles pediram para nos visitar durante a pandemia agora e vieram em julho, acho. Foi julho. E veio uma professora da rede, que a escola tinha contratado porque uma outra precisou sair lá. Não sei se por causa da pandemia, alguma coisa assim, saiu. E ela contratou uma professora da rede. Essa professora, ela é, desde 2012, professora da rede pública. E eles contrataram ela. Uma pessoa de muita fé também. Aí ela chegou e disse assim, olha, senhor Antônio, eu queria falar uma coisa para o senhor. O que mais me surpreendeu é ver um material que contraria todas as realidades que nós vemos na escola. Ele funciona em tudo. Eu estou dando aula o segundo ano, ou primeiro, eu não lembro. Ela falou assim, ó, eu estou dando aula e tudo aquilo que eu já não acreditava mais que pudesse acontecer, as crianças vão de vento em pouco. Mais ainda, as famílias vão. Então ela falou assim, e eu queria dizer para o senhor que o material é científico, esse material é absurdamente científico. Ele é um material que todas as realidades que nós tínhamos perdido a noção, ele traz. E ele está sendo aplicado nessa escola por uma professora que era da rede. Ela chegou e falou, olha, eu não achei que pudesse encontrar algo tão próximo à minha vocação, que é dar aula e ver a criança aprender. Eu não via isso. Desde 2012 eu dou aula e as crianças não aprendiam. E a gente aplicava um monte de método, um monte de coisa, e só piorava. Ela falou, ali, e ela usou essa palavra, por isso que eu até falei aqui na live. A gente não pode atrapalhar. O material é muito preciso. Eu entendo que o material é preciso porque ele traz alguns requisitos. Ele vem de uma experiência que deu certo, ele vem de confrontar uma realidade que estava destruindo, e ele vem da doutrina da Igreja Católica, que tem mandato de Cristo para fazer isso, e de ensinar e todas as terras. Isso é um mandato que Jesus Cristo deu. Né? Então, esse mandato está na Igreja Católica, com a doutrina católica. Então, eu penso que é muito esperançoso ver as pessoas. O que vai acontecer com as famílias? O que vai acontecer com as famílias? Elas vão ter muito... pisar em ombro. Será que eu vou pôr? Será que eu vou pôr mais material? Mas, por isso que eu falei que nós temos que pedir uma graça que transcenda, nós não podemos ficar só no campo da emoção, nem da razão. Nós precisamos partir para o campo da fé. O campo da fé, ele hoje está muito desconstruído, né? O conceito de fé católica eu aceito para a minha vida, como verdade e razão absoluta de ser, tudo o que foi revelado por Deus em Jesus Cristo através da sua igreja, na sua doutrina, como base para a minha vida. Se eu pegar a minha fé católica, ela não me dá a liberdade de dar a possibilidade para o meu filho de não conhecer e amar a Deus com fim único. Então, não tem como você não fazer isso. Né? É um desserviço à sociedade, né?
Eu não fazer isso é um desserviço à sociedade, né? Eu entendo que vocês vão fazer parte, né? Se inaugurarem um trabalho, já estão usando o material nas famílias, mas se não conseguirem inaugurar algum tipo de trabalho, fazer parte de um grupo que vai fazer frente a esta realidade destrutiva pela força da graça, pela força da bondade de Deus, porque pela gente é muito difícil, né? Eu entendo que nós teríamos que fazer algumas, assim, a gente teria que ter algumas providências de Deus, entendeu? E eu creio que vocês já foram socorridos por essas graças, né? Ter um material, conseguir ter uma proposta, ter uma ideia. Então, eu penso que o importante é o que, por exemplo, o que faltava para a gente na escola católica Querigma, que tinha 500 alunos. Nós não tínhamos um material. Como nós não tínhamos um material, nós precisamos de abrir outra escola para aplicar o projeto. Por quê? Porque sem o material, eu não poderia exigir que o professor seguisse um material que eu não tinha. Porque era óbvio que se eu tivesse esse material católico na minha mão, eu falava assim, eu ia no aluno e falava, olha, deixa eu ver o que vocês estão aprendendo. Eu aplicaria ali uma prova, então. E eu faria uma contraprova com outros assuntos. O cara deu aqueles assuntos, olha, a porta é ali, muito obrigado pelo serviço prestado, eu vou pegar um cara que faça o que eu quero, que eu entendo que vale a pena. Então, eu penso que nós não tínhamos essa graça. E eu entendo que vocês estão sendo muito oportunos no quê? Em realizar algo hoje em dia que está muito escasso. Você sabe por que o mal prospera tanto? Porque nós combatemos o mal no mundo da teoria. Nós não temos nada prático, nada que aconteça de fato. E nem, por exemplo, nós temos um material católico, saímos para fazer esse material. Isso é uma coisa prática, isso é uma coisa que existe e que dá fruto. Aí você sabe o que acontece? Você sabe por que está essa brigaiada na internet entre os católicos, principalmente? Porque são teóricos. O Instituto de Cidade de Deus tem tempo de ir na internet brigar com alguém? Não. Se você xingar a gente agradece, vai verificar se é verdade. Se for verdade, a gente vai lá e pede desculpa, corrige. Se não for verdade, a gente coloca na conta da graça de Deus e reza pela pessoa, mas não dá tempo de responder. Nós estamos trabalhando. É isso que nós temos. O grande problema hoje nosso é que as pessoas são teóricas. Por que se criou um mundo teórico? Porque o mundo teórico, eu vou fazer aqui uma definição para você entender. Você sabe quem vive bem no mundo teórico? Sabe ou não? O mentiroso. O mentiroso vive bem no mundo teórico. Por quê? Basta ele criar uma nova mentira para justificar a primeira. Teorias. Nós estamos hoje implantados nas escolas católicas, nas escolas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, aquela teoria da evolução. Você sabe disso. Aquela teoria da evolução, você sabe de onde ela veio? Não. Ela é a 20ª teoria de uma teoria inicial. O que eu estou falando não é brincadeira, é uma verdade. Se você for analisar, ela é a 20ª teoria de uma teoria inicial e é teoria. Ela é impossível de ser praticada e refletida sobre qualquer aspecto. Ela é completamente inadequada, inaplicável, e impossível de ser entendida, impossível. E está sendo ensinada tranquilamente. E você sabe qual nós recebemos na Querigma em 2016? 4 padres aqui da cidade de São Carlos reuniram os pais e falaram: não coloque os filhos de vocês na Querigma, porque lá eles nem ensinam a evolução.
Eles falam que o mundo foi criado por Deus. Os padres falaram isso. Então, não é brincadeira. Eu comentei com a Bri nessa semana, né? Nós fomos, eu e minha família fomos ao zoológico e lá tem agora um novo museu. E nesse museu tem o Museu da Evolução Humana, né? Com tudo que o senhor pode imaginar e mais um pouco, né? Então, na apreciação ali do que seria belo, né, para a criança, né? Quando você vai nessa intenção, ali você já começa a tentar também desconstruir tudo que é ali visto como uma verdade, né? Então a gente está rodeado disso, das mentiras, né? Que a gente precisa a todo momento colocar a luz da fé, né? Trazer tudo para a verdade. Eu vou só falar uma coisa aqui para você entender a gravidade da situação. Se você for... hoje eu não sei como está, tá? Porque as coisas se degradaram. Mas se você fosse há 10 anos atrás fazer um curso de teologia, de filosofia, numa universidade católica, principalmente na de Campinas, principalmente, você iria estudar 4 filósofos: Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Aristóteles, e acho que Platão. 4 filósofos, certo? Eu não lembro direitinho os nomes, mas são 4 filósofos. Você teria mais 50 até concluir o curso. Você sabe o que são esses outros 50? 50 mentirosos, 50 teóricos, que nunca comprovaram as suas teorias e são estudados pelos padres como se fossem verdadeiros. Dá para você ter um sacerdote no final? Dá para você ter como um cara analisar o que nós estamos ensinando? Chegar no ensino de uma escola e falar: olha, nós como pastores do nosso povo, nós não queremos que a escola ensine isso. Ele não tem como falar. Não é que ele não quer. Ele não tem como falar. Então, nós temos hoje, teoria é a base para uma sociedade mentirosa. Por quê? Porque toda teoria, ela não é algo que foi aplicado. Entendeu? Você fala assim para mim, ó, qual é o método que está no material do ICD? Você sabe? Ah, que método vocês desenvolveram? Pessoal, se nós tivéssemos gastado, se eu tivesse pego toda a nossa experiência, vou ser bem sincero, e desenvolvido um método, que na verdade, estilo Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho só copia as coisas dos outros e escreve, né? Ele não tem nada dele. Se eu tivesse feito um método desse, pegando as coisas boas da igreja e dizendo que era um método, pegando o de São Vítor, Tomás de Aquino, Santo Agostinho e outros santos que tem na igreja que são educadores, e feito um método, a gente estaria no top, ganhando muito dinheiro. Só que seria uma teoria. Sim. Não era honesto. Vocês buscam Você entendeu? Não é honesto. Buscam a verdade. O bom, Por que verdadeiro. não fazer uma teoria? Por que não fazer uma teoria? Porque já tem um conteúdo desenvolvido pela igreja. Nós não podemos pegar umas antas que somos nós e querer se meter naquilo que a igreja já fez. Você entendeu? A sociedade perdeu a noção de humildade. Nós jogamos fora tudo que foi aprendido para ouvirmos teóricos que não sabem o que falam. Todos mentirosos, todos desequilibrados. Agora, se eu falar assim, parece ofensivo, parece? Parece até desrespeitoso. Mas, se você olhar os frutos, eu nem chego perto de errar. Se você olhar o que está acontecendo, é exatamente isso. Está acontecendo exatamente isso. Nós temos... por que o nosso governo não consegue resolver os problemas e governar? Porque ele trabalha com um cara um tempo, de repente ele descobre que o cara é mentiroso. O cara vai dar notícia, ele é mentiroso. Por que nós temos tanta gente mentirosa? Por causa das tais teorias. Elas são em si mentiras. O que o aluno aprende? O que você ensina. Concorda comigo?
Se você ensinou todas essas mentiras para o aluno, você não tem uma pessoa, você tem um mentiroso. Agora, qual que é o grande problema disso para nós? O mentiroso tem quem por pai? Não é problema nosso. Entendeu? O mentiroso, olha, nós estamos falando que a finalidade da educação é conhecer e amar a Deus, concorda? Sim. Fim último é Deus. O mentiroso, ele faz uma aliança profunda de vida, de modo de vida com Satanás. O demônio é o pai da mentira. O demônio hoje é o pai das ideias que circulam por aí, na educação. O satanismo hoje está evoluidíssimo. Então, este trabalho que vocês estão fazendo se opõe. Mas não se opõe teoricamente, se opõe concretamente. Os demônios dessas famílias, que entraram pelas mentiras que eles receberam, vão ser expulsos com esta educação, com este material, com este estudo. Eu não tenho a menor dúvida. Vocês vão ver a graça operando e funcionando. Amém. Já é uma graça termos esse material. Quando lembro da nossa primeira reunião como escola, nossa preocupação era, né? Mas e material, né? De que adianta queremos uma escola, né? Católica ali para os nossos filhos, mas não temos o nosso material. E aí, quando nós conhecemos, ufa, a gente tem por onde partir. E nós agradecemos muito, senhor Antônio, pela partilha, pela formação que o senhor nos deu aqui nesta noite. Sempre é uma graça muito grande ouvi-lo. O senhor é muito sábio, né? Peço à Virgem Maria que lhe abençoe a sua família, todo o Instituto Cidade de Deus que sempre nos acolhe e nos abraça. Né? Nós nos sentimos muito amados pelos senhores. Todas as vezes que nós buscamos, temos esse aconchego, né? esse colo. Então, muito obrigada pela generosidade, a caridade de sempre e nossa gratidão eterna por vocês. Muito obrigada mesmo, foi uma noite maravilhosa. Só temos a agradecê-los. E eu, mais uma vez, então, digo, nós agradecemos a oportunidade que vocês estão dando para a graça e para nós, né? Para podermos partilhar aquilo que Deus já foi nos concedendo, né? Eu sou muito grato a Deus. Eu tenho uma dívida impagável com Ele, né? Por tudo aquilo que Ele concedeu, né? E quero agradecer muito aí a possibilidade da gente caminhar junto e dizer que o Instituto ele está pensando muito seriamente em viabilizar o máximo as escolas. Nós trabalhamos com homeschool, nós trabalhamos com famílias. Nós entendemos que a graça de abrir escolas, Deus está suscitando em muitos lugares. Mas você concorda que o Brasil inteiro, nós atingimos hoje o Brasil e mais 7 países. Não dá para você chegar lá com escola em todas as cidades. Então, uma outra coisa, então a gente tem que nós estamos incrementando a parte de homeschool. Nós vamos fazer o máximo possível. Mas nós entendemos que nós estamos aliados a toda a educação católica. Escola e homeschool, ou outra que surja. Que nem existe um projeto veiculado aí, que o pessoal está tentando pôr, que é muito difícil, de microescola, mas também é difícil. Eu acho difícil pôr ele. Mas conte com a gente, tá? A gente faz com muita alegria essa participação e, ao mesmo tempo, nós estamos nos preparando mesmo para tornar viável o uso do material mesmo, de todas as formas, tá? Então, excelente obrigado. Notícia para nós. Amém. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam também, né? Esse foi o senhor Antônio, aí do Instituto Cidade de Deus, partilhando conosco sobre a educação no Brasil. Foi um momento de muita graça. Estou aqui com a Brina, com a Leila, né, meninas? Muito bom. Muito aprendizado. Sempre é muito bom ouvir o senhor Antônio. Exatamente. A sabedoria dele, né? Sempre ali na teoria e a prática, né? Sempre trazendo exemplos claros para nós, pais.
Então foi um momento muito bom. Nós queremos agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. Iremos depois disponibilizar essa live pelo YouTube, né? Nós iremos gravá-la e editar e mandar pelo YouTube. E vocês podem compartilhar, aquelas pessoas que não puderam acompanhar agora, você que achou interessante, né, esse conteúdo, esse assunto, e queira proporcionar esse aprendizado para outras pessoas, que você possa acessar a página da Comunidade Católica Sal e Luz, né? No YouTube. Daqui mais ou menos uma semana, no máximo, a gente já está disponibilizando. E na semana que vem nós teremos o psicólogo clínico, Júlio de la Torre. Ele vai falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento humano da criança, tá bom? Também é um assunto muito bacana, muito legal da gente partilhar aqui um pouquinho, para aprendizado para nós. E agora a gente vai de música para encerrar esse momento, consagrando a Nossa Senhora essa noite, nosso momento de descanso, nossa família, nosso lar, nosso Carmelo. Maria, eu me consagro a ti. Maria, eu me consagro a ti. Quero você como minha mãe, minha meta. Consagro a minha vida a ti. Consagro a minha história a ti. Quero você como minha mãe, minha meta. Maria, eu me consagro a ti. Maria, eu me consagro a ti. Quero você como minha mãe, minha meta. Consagro a minha vida a ti. Consagro a minha história a ti. Quero você como minha mãe, minha meta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal.